Somente a licença. Com a autorização de Sua Excelência, o chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante António Maria Mendes Calado, o Presidente da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, declara aberta a sessão solene de comemoração do Dia da Marinha 2019. Vai usar a palavra o Presidente da Academia de Marinha. Senhor Almirante, chefe do Estado-Maior da Armada, saúdo Vossa Excelência, agradecendo a sua disponibilidade para presidir a sessão de hoje, integrada nas comemorações do Dia da Marinha de 2019, dando-lhe a solenidade acrescida que a Marinha e as suas comemorações devem ter como pilar insubstituível da organização, defesa e apoio à segurança e desenvolvimento do Estado português. Acresce que apenas há 4 dias, ainda no mesmo âmbito e por sua total iniciativa, se realizou um colóquio conjunto de todo um dia com a Universidade de Coimbra sob o tema O Mar, Tradições e Desafios, que Vossa Excelência fez questão de acompanhar na totalidade. Refiro aqui este facto por o considerar digno de nota e mais uma clara expressão da consideração, estima e apoio que o Comandante da Marinha, desde o início do seu mandato, tem permanentemente manifestado a esta sua Academia. Senhores académicos, senhores convidados, a todos saúdo, manifestando o nosso agradecimento pela vossa presença, que interpreto como sinal de apoio, consideração e interesse solidário pela causa que nos move, o mar. Mas nestes cumprimentos não posso deixar de distinguir todo o almirantado presente, bem como os presidentes e vice-presidentes das restantes academias nacionais, bem como os presidentes de outras instituições culturais que connosco colaboram e que hoje nos deram a honra de estar presentes. E faço através de uma só pessoa, o Sr. Professor Adriano Moreira, já que acumula a distinção de grande almirante da nossa Marinha, com a distintíssima académico e pensador, por todos respeitado e admirado. Muito obrigado pela sua presença, Sr. Professor. Senhores ex-presidentes e membros honorários desta Academia, a todos saúdo. Acresce ser esta sessão a terceira que se insere tão bem nas comemorações do 50º da Academia de Marinha. E ao falarmos desta componente cultural, estamos também a comemorar a Marinha. Dentro desse espírito, iremos dar relevo a 3 aspectos distintos. Em primeiro lugar, vai ser apresentada a respectiva medalha comemorativa, cuja autoria é do nosso secretário-geral, o comandante Erlander Zambujo, ficando desde já disponível para aquisição. Trata-se de uma bem conseguida memória, onde figuram as nossas referências maiores e o conjunto de instituições que fizeram parte deste percurso cinquentenário e o enriqueceram. Em segundo lugar, iremos homenagear a figura do pintor de Marinha. Criada em 2005 pelo despacho número 39 de 22 de junho do então chefe do Estado-Maior da Armada, tinha por finalidade premiar todos aqueles cujo talento pudesse contribuir para o reforço da vocação marítima de Portugal. Também por despacho do chefe do Estado-Maior da Armada, com a mesma data, foi designado como primeiro incumbente deste cargo honorífico o comandante Raul de Sousa Machado, a título póstumo. Pintor, aguarelista, escultor, ilustrador, caricaturista, era uma figura maior das artes plásticas, tendo dedicado aos temas navais o essencial da sua vastíssima obra. Como sempre sucede, depois do desaparecimento de um grande vulto, gera-se um prolongado vazio, parecendo que mais ninguém se encontra à altura de vir ocupar o mesmo cargo, sem lhe retirar o esplendor e a grandeza para que tinha sido criado. E assim foi durante os 14 anos que se seguiram. Considerou a Academia que neste ano das comemorações dos seus 50 anos e o tempo entretanto decorrido justificavam que este processo fosse de novo acordado. Portugal certamente teria gente de elevadíssima qualidade que, através da pintura, merecesse ser distinguido com o título de pintor de Marinha, ajudando, através desta dignificação, a promover o mar pelas suas mais diversas representações plásticas. E assim se fez. Fora do concurso da Bienal de Artes Plásticas, foram selecionados vários artistas com trabalhos reconhecidamente enquadráveis
no espírito do referido despacho inicial. Foi constituído um júri que, para além dos elementos institucionais, envolveu duas personalidades em representação da Academia Nacional de Belas Artes, os senhores professores Luís Filipe de Abreu e Hugo Ferrão, e ainda dois oficiais de marinha com reconhecida obra no âmbito da pintura, os senhores Almirante Ferreira Barbosa e Comandante Alvarenga Rua, estes a convite do Presidente, no sentido de garantir o rigor específico a que alguns dos temas náuticos necessariamente obrigam. E o júri encontrou, por unanimidade, um nome que o Presidente da Academia propôs ao chefe de Estado-Maior da Armada e que oportunamente será anunciado. Com esta decisão, a pintura de marinha ficou mais rica e irá ser mais estimulada, estou certo. Finalmente, e intencionalmente deixado para o fim, é com orgulho que a Academia de Marinha apresenta hoje um dos dois livros de referência que decidiu editar neste ano. Trata-se da homenagem aos fundadores da Academia de Marinha. Para este notável trabalho, que requeriria obrigatoriamente um conjunto de autores, foi convidado para coordenar o Sr. Professor Dr. Artur Teodoro de Matos, prestigiado investigador e professor universitário e um dos mais antigos membros eméritos da Academia. Esta obra será apresentada pelo seu coordenador, constituído o ponto final da sessão de hoje, considerada que foi ser esta uma forma complementar de homenagear os 10 fundadores que estiveram na gênese do que hoje é a Academia de Marinha, 50 anos depois, para além de constituir também uma forma de agradecer publicamente aos 11 biógrafos convidados, bem como ao coordenador da obra, todo o empenho, trabalho, rigor e dedicação que colocaram na sua elaboração. Naturalmente, não posso terminar sem dirigir uma palavra de grata saudação a todos os familiares dos fundadores que nos deram a honra de estar presentes nesta cerimónia. Essa é também uma forma de os homenagearem. A Academia de Marinha nunca os esquecerá, pois os seus nomes estão bem gravados em chapa de cobre, em local bem visível para todos, no átrio deste auditório, que assim lembrará aos vindouros este seu feito notável e os seus responsáveis. Mas vou recordar os seus nomes. Doutora Virgínia Robert Rau, Capitão de Mar e Guerra António Marques Esparteiro, Doutor Armando Zuzarte Cortesão, Capitão de Fragata Avelino Teixeira da Mota, Capitão de Mar e Guerra reformado Humberto José dos Santos Leitão, Doutor Joaquim Alberto da Iria Júnior, Contra-Almirante na Reserva Jorge Maia Ramos Pereira, Professor Luís Mendonça de Albuquerque, Contra-Almirante na Reserva Manuel Maria Sarmento Rodrigues e Arquiteto Otávio Lixa Filgueiras. Muito obrigado. Vai proceder-se à cerimónia de atribuição do título Pintor de Marinha ao artista plástico, pintor António Luís Correia Pinto Barbosa. Despacho do Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada, de 13 de maio de 2019, publicado na Ordem da Armada número 22, de 15 de maio de 2019. Concessão do título de Pintor de Marinha. A tradição marítima do povo português constitui-se como elo de ligação privilegiado entre culturas e povos que importa preservar. Por esse facto, assume particular relevância o reconhecimento de todos aqueles que, ao longo da sua vida, contribuíram para perpetuar em imagens a memória da nossa história. António Luís Correia Pinto Barbosa possui o curso de pintura da prestigiada Escola Soares dos Reis, no Porto, sendo o seu longo percurso artístico pautado pelas atividades gráfica e pictórica, em que se destacam os géneros do retrato e da paisagem. Grande parte das paisagens de Correia Pinto apelam à mitologia do mar, assumida numa composição clássica, recorrendo à técnica da aguarela, cujo domínio é de enorme complexidade e na qual manifesta grande mestria,
pois a sua execução funda-se sobre um desenho que descreve os elementos-chave da cena e na aquosidade da tinta sobreposta, em velaturas de grande subtileza, em que as reservas dos brancos geram uma luminosidade metafísica capaz de captar a essência poética das atmosferas marinhas, das atividades ligadas ao mar, da materialidade das cores dos navios e dos lugares, estaleiros, docas, cais, zonas ribeirinhas, instaurando uma dimensão nostálgica de retorno a um mundo que gostaríamos de testemunhar. As suas obras, reveladoras de uma matriz tardo-naturalista, evocadora de ressonâncias portuenses indissociáveis das influências inglesas, William Turner, e francesas, Eugène Delacroix, e do modelo da escola de Barbizon, feito na observação contemplativa, que procurava captar as impressões paisagísticas visualizadas e sentidas presencialmente, com forte repercussão nos movimentos artísticos modernistas, apresentam uma qualidade pictórica que se distingue no panorama artístico da segunda metade do século XX português. O reconhecimento de um pintor que desde cedo assumiu a temática e motivos marítimos, desenvolvendo um conjunto vasto de encenações paisagísticas, coisificando nas obras espaços imagéticos capazes de evocar revisitações de memórias e realidades intensamente percepcionadas e experienciadas por uma cultura fundada nas narrativas do mar, reveste-se, assim, de enorme simbolismo e importância para a Marinha. Por ser de inteira justiça, concedo, por proposta da Academia de Marinha e nos termos do despacho do Chefe do Estado-Maior da Armada número 39, de 22 de junho de 2005, o título de Pintor de Marinha a António Luís Correia Pinto Barbosa. Convida-se o pintor António Luís Correia Pinto Barbosa a subir ao palco. O Chefe de Estado-Maior da Armada vai proceder à entrega do diploma Pintor de Marinha. Pode avançar um pouco mais. Vai dar-se início à apresentação do livro Homenagem aos Fundadores da Academia de Marinha, pelo seu coordenador, académico Artur Teodoro de Matos. Senhor Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante António Mendes Calado, Senhor Presidente da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, familiares dos fundadores da Academia de Marinha, cuja presença muito nos honra, caros autores, prezados confrades, minhas senhoras e meus senhores. Alguém disse que fazer aniversário é olhar para o passado com gratidão e para o futuro com fé. O livro que hoje aqui se apresenta é uma homenagem de gratidão da Academia de Marinha aos seus 10 iniciadores. Mas é também prova da sua pujança científico-cultural no seu meio século de vida, com a inabalável determinação de prosseguir nos objetivos incutidos pelos seus criadores.
André Comte de Sponville, no capítulo sobre a gratidão do seu pequeno Tratado das Grandes Virtudes, escreveu que agradecer é dar, ser grato é dividir. Por isso, a gratidão não é uma virtude passiva, mas ativa e dinâmica. Retribui em ações o que recebe, como se refletisse em si mesma os benefícios de que é portadora. Entendeu o nosso presidente, Almirante Francisco Vidal Abreu, que num gesto de gratidão, a Academia de Marinha, por ocasião do seu 50º aniversário, homenageasse os seus fundadores, memoriando para sempre as suas biografias. Assim nasceu o livro que aqui é divulgado, homenagem aos fundadores da Academia de Marinha. Ao aceitarmos o encargo de aqui falarmos nesta sessão e sobre esta obra, também não esquecemos o velho ditado popular de que o elogio em boca própria é vitupério, já que um apresentador forçosamente deverá falar do autor, da obra e, eventualmente, do seu contexto. E numa apresentação, ordinariamente, alongam-se as virtudes, mas também se encurtam os defeitos. Embora não possamos alijar alguma responsabilidade na sua elaboração, o certo é que os textos das 10 histórias de vida nela contidas pertencem por inteiro aos 11 historiadores que, na sua quase totalidade, são membros da nossa Academia. Um ainda não o é, mas será uma excelente aquisição quando vier a ser. O conhecimento que tinham dos percursos de vida dos fundadores ou dos assuntos por eles tratados recomendaram-nos para a elaboração das suas biografias. A tarefa estava, pois, facilitada. Havia só que coordenar esforços para que de um somatório de estudos pudesse resultar uma obra que honrasse os destinatários e não desmerecesse quem a promovia. Como é do conhecimento geral, o Grupo de Estudos de História Marítima, instituição que está na origem da Academia de Marinha, deste grupo de estudos, faziam parte Virginia Rao, como foi dito pelo Sr. Almirante, faziam parte Virginia Rao, Teixeira da Mota, Sarmento Rodrigues, Ramos Pereira, Armando Cortesão, Luís Albuquerque, Humberto de Leitão, Lixa Filgueiras, Alberto Iria e Marques Parteiro. Com idades compreendidas entre os 47 e os 84 anos, mas com especial incidência no grupo de idade de 60 a 64 anos, provinham das diversas partes do país. Eram universitários, marinheiros, académicos, tinham ideários diferentes, mas todos cultores da história da Marinha nos seus variados aspectos. Unia-os essa história e a necessidade da sua investigação, desenvolvimento e divulgação em Portugal. Há mais de uma década que tais estudos vinham a ser discutidos, sobretudo em reuniões internacionais, onde participavam também historiadores portugueses, alguns dos quais até assumiriam funções de direção ou tarefas em comissões então constituídas. Não será adequado ao apresentador resumir os conteúdos da obra, mas tão só apontar e valorizar alguns dos aspectos indicados pelos autores, ou, porventura, contextualizar algo a que a sua antiguidade, quer de vida, quer de academia ou até de conhecimento pessoal, possa contribuir para estimular a sua leitura. Conhecemos metade dos homenageados e tivemos o privilégio de conviver de perto com alguns deles. Da qualidade científica dos 11 colaboradores, além de serem figuras conhecidas do nosso meio cultural e da academia, remetemos os leitores para o final do volume, onde consta um breve apontamento biográfico de cada um deles.
falemos então do objeto deste livro, A Vida dos Fundadores. Virginia Rao, historiadora injustamente esquecida no pós-25 de Abril, mas a quem se tem vindo a fazer justiça, graças à iniciativa de Ana Leal Faria, sua biógrafa neste livro, de José Manuel Garcia, que reeditou parte da sua obra, e de Iria Gonçalves, insigne medievalista e sua discípula. Virginia Rao colaborava em fóruns internacionais com os grandes historiadores da época e promovia na Faculdade de Letras de Lisboa os estudos de História Marítima a par de muitas outras áreas, como os de História Económica, Social, Financeira, Agrária, das Relações Internacionais e até da expansão portuguesa. Excelentes historiadores se lhe seguiram em Portugal no mesmo século, mas foi Virginia Rao quem mais inovou. Como refere Ana Leal Faria, e vou citá-la, 4 décadas após a sua morte, começa a reconhecer-se a sua posição pioneira na historiografia portuguesa, caracterizada por uma concepção moderna de oficina baseada no trabalho de equipa, na articulação entre a investigação e o ensino e na constituição de redes internacionais de cooperação e partilha do conhecimento. Fim de citação. Acrescentaríamos que Virginia Rao foi a historiadora que, no século XX, mais modernizou, atualizou e internacionalizou a história de Portugal, procurando difundi-la e igualá-la aos demais países europeus. Avelino Teixeira da Mota, trave mestra na construção do Grupo de Estudos de História Marítima, foi figura relevante da Marinha Portuguesa, mas igualmente um dos mais prestigiados historiadores portugueses da náutica e da cartografia. A par disso, a cutilante africanista, aos povos da Guiné dedicou muito da sua vida de estudo, observando os seus costumes, religiões, geografia física e humana, legando-nos o mais sólido estudo da antiga Guiné portuguesa, modelo de monografia ainda hoje essencial aos geógrafos, historiadores, antropólogos que estudem a República da Guiné-Bissau e até as suas vizinhas do Senegal e da Guiné-Conakry. Teixeira da Mota, como escreve Carlos Batista Valentim, há muito seu biógrafo, é um dos últimos herdeiros de uma época em que a exploração geográfica e a ciência são instrumentos de poder ao serviço de um Estado-nação imperial. Fim de citação. Manuel Sarmento Rodrigues, como aponta Jorge Semedo Matos, foi exemplo de marinheiro, comandante e de almirante que tudo fez bem feito. Fim de citação. Podendo por isso ser apontado, como também o refere, por modelo de arrojo irreverente e audaz que acredita na inteligência e no saber enquanto instrumentos de conduta associados a um apurado sentido do humano no exercício do comando. Fim de citação. A dimensão ultramarina portuguesa que assumia era indissociável da sua dimensão cultural. Uma cultura que sustentasse a identidade, como assevera o mesmo autor. Além do mais, foi governador da Guiné, ministro do ultramar e governador-geral de Moçambique, onde sempre deixou indeléveis marcas de criação cultural. Na Guiné, nos anos 40, criou o Centro Cultural da Guiné Portuguesa, que atravessará regimes e guerras, chegando aos nossos dias. Quando ministro, criaria o Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, lançaria as bases da Filmoteca Ultramarina Portuguesa e seria o agente instrumental, como lhe chama Francisco Roque Oliveira, da extraordinária Portugália Monumenta Cartográfica. Como governador-geral de Moçambique, criaria aí a universidade. Conclui Semedo Matos que a cultura
foi sempre a pedra de toque da sua ação na Marinha ou na administração ultramarina. Fim de citação. É, pois, natural que tenha sido o arquiteto final do grupo de estudos de História Marítima. Armando Cortesão, além de historiador da cartografia, foi autor de diversa obra no domínio da agronomia, geografia, assuntos coloniais, história da ciência, cultura, relações internacionais, descobrimentos geográficos. Primeiro agente das colónias, republicano liberal e sempre defensor do direito à presença de Portugal em território ultramarino, seria um acérrimo opositor ao governo de Oliveira Salazar, o que lhe custaria o seu exílio em Madrid, Londres e Paris, tornando-se aqui um alto funcionário da Unesco. Como escreve Francisco Roque de Oliveira, parece assente que se tratou do mais importante historiador português da cartografia antiga do século XX, como também de um dos raros especialistas de projeção internacional que ensaiaram uma análise historiográfica geral deste campo de estudos. Tendo Teixeira da Mota, com ele colaborado na Portugália Monumenta Cartográfica, estava à partida escolhido um importante elemento para o novo grupo de estudos de História Marítima a constituir. Como lembra a propósito um outro seu biógrafo, Rui Silvestre de Andrade, Armando Cortesão não estaria longe da filosofia da história alemã, quando defendia que a história sem geografia não seria mais do que um mero conto de fadas. Luís de Albuquerque foi um dos últimos fundadores a deixar o nosso convívio. Alberto Iria faleceria um mês depois. Durante mais de 2 décadas, ajudou a erguer e a projetar em Portugal e no mundo a instituição que hoje o homenageia, tendo exercido o cargo de presidente da classe de História Marítima por mais de 1 década. Colaborando com Armando Cortesão na secção de Coimbra do Agrupamento de Estudos de Cartografia Antiga, estava próximo de Teixeira da Mota, que dirigia a secção de Lisboa do mesmo agrupamento no Ministério do Ultramar. Como refere Francisco Contento Domingues, a obra científica e literária de Luís de Albuquerque é mais vasta e diversificada do que poderia parecer. É como se tudo lhe tivesse interessado, tudo tivesse estudado e suscitado a sua atenção. Fim de citação. De facto, foi matemático, historiador da náutica e dos descobrimentos e da expansão, legando-nos uma vastíssima e importante obra. Grande vulto da cultura portuguesa, mas também grande cidadão, Luís de Albuquerque deixou aos que com ele tiveram o privilégio de trabalhar ou conviver uma saudade que não desaparece. Íntegro de caráter, tolerante mas firme nas suas convicções, generoso ao extremo de proteger os detratores de ontem, fazendo do dever, mas também da amizade códigos de vida. Modesto, ao ponto de assumir para si as tarefas secundárias e menos apetecidas, sacrificava-se, se necessário, para servir os outros. E tudo isto com a simplicidade e a alegria que se lhe conheceu. Ao saber adquirido, Luís de Albuquerque juntou a simplicidade e a arte de bem comunicar. A sua juventude, o rigor, a tolerância e o companheirismo constituem exemplos de vida que, de certo, muitos de nós gostaríamos de assumir. O seu biógrafo e também colaborador próximo não esconde a clara imagem de marca que Luís de Albuquerque imprimiu naqueles que tiveram o privilégio de com ele se cruzar nos caminhos da vida. E em vez de a reproduzir ou acrescentar, se tal fosse ainda possível, como diz Contento Domingues, preferiu divulgar o testemunho de um colega de Luís de Albuquerque e seu companheiro de trabalho da Universidade de Coimbra, o professor Manuel de Oliveira Pulquério, que cita, e eu também passo a citar: a imagem que guardo deste notável professor da Universidade de Coimbra é a de um homem simples, que
que fez grandes coisas com a naturalidade dos espíritos superiores que trabalham como se limitassem a cumprir a simples obrigação de serem grandes. Jorge Ramos Pereira, oficial de marinha, homem de cultura e cidadão, como o define Fernando David e Silva nesta obra, era diretor do Museu de Marinha quando foi criado o Grupo de Estudos de História Marítima. Integrara durante mais de uma sessão de redação dos Anais do Clube Militar, onde tivera uma função vincadamente científica e cultural, como esclarece esse seu biógrafo. Aí conviveu de perto com Teixeira da Mota e Manuel Pereira Crespo, o ministro que criaria o Grupo de Estudos de História Marítima. Aí conheceu de perto Teixeira da Mota e Manuel Pereira Crespo, como disse, colaboradores da prestigiada publicação. Herdeiro da tradição republicana transmitida familiarmente, Ramos Pereira foi além de precursor das telecomunicações em Portugal, técnico e pedagogo inovador, como prova David e Silva. Dirigiu durante uma década as comunicações da Marinha, terminando prematuramente a sua efetividade como diretor do Instituto Superior Naval de Guerra. Como conclui o mesmo autor, Jorge Ramos Pereira foi um oficial de marinha completo. Militar, tecno-inovador, líder, homem de cultura e cidadão, de lealdade exemplar para com a marinha e o país, que serviu com integridade e coragem. Fim de citação. António Marques Parteiro, marinheiro, pedagogo, historiador, como aqui também o denomina António Costa Canas, a quando da constituição do Grupo de Estudos de História Marítima, averbava no seu currículo mais de 8 dezenas de estudos sobre este tema de investigação. Além disso, fora o reorganizador do Arquivo de Marinha, a cuja instituição presidirá durante uma dezena de anos. A reconstituição que Marques Parteiro fez da navegação portuguesa ao longo da sua história é uma obra notável e que merece especial menção, além de muitos outros estudos sobre os homens e os navios, como salienta este seu biógrafo. E se lhe estima a carência da indicação de fontes nos seus trabalhos, tem de se lhe apontar o rigor histórico que evidenciam e que vai sendo comprovado à medida que se lhe descobrem as fontes de que serviu, como recentemente pudemos comprovar com a viagem da esquadra do Rio da Prata de 1736 ou algumas das viagens da carreira da Índia. Todavia, a história faz-se com documentos e sem estes o historiador desacredita-se. Confiamos que os seus biógrafos, António Costa Canas, que aqui o estudou, Olderia Pinto e Moreira da Silva, que também sobre ele acertadamente dissertaram, venham alicerçar a obra notável de Marques Parteiro. Otávio Lixa Filgueiras, o mais jovem dos fundadores, à arquitetura, arqueologia e etnologia navais dedicou parte da sua vida, alertando e criando novas perspectivas de estudo para o património cultural existente em mares e em rios. Como escreve Álvaro Garrido, seu biógrafo, em todos os lugares de escrita e de elocução, o professor arquiteto expressou uma ética social de conservação do património marítimo e fluvial e rasgou horizontes de investigação na área da história marítima. Fim de citação. Assevera que para Otávio Lixa Filgueiras o barco é a expressão máxima dos saberes do mar, o princípio e fim da cultura marítima e fluvial. Na abordagem de todos estes temas, revela uma perspectiva moderna do património marítimo, sendo por isso considerado
um dos grandes mentores da arqueologia subaquática em Portugal. Humberto Santos Leitão, homem do mar e homem da ciência, como o classifica Manuel Lobato, um dos seus biógrafos nesta obra, ao mar dedicou quase toda a sua vida, quer como oficial de marinha, quer como historiador de Timor e da náutica. A sua permanência na ilha de Timor ter-lhe-á dado ensejo de estudar, desde os primeiros 2 séculos da presença portuguesa naquela ilha, como na do Solor e até na das Flores. Aliás, os seus estudos sobre estes territórios foram pioneiros no conhecimento da presença portuguesa naquelas partes, como escreveu Silva Rego, um dos historiadores também bem esquecido no pós-25 de Abril. Como dizia Silva Rego, ou escreveu, melhor dizendo, distinguiu-se sempre pela meticulosidade da sua investigação e pelo escrúpulo e imparcialidade dos seus juízos. Fim de citação. Trabalhador infatigável, tinha como divisa do seu ex-libris volenti nil difficile. Nada é difícil a quem quer, ou seja, querer é poder. A Humberto Leitão se fica a dever também a primeira publicação do Grupo de Estudo de História Marítima, o Régulo Timorense, Dom Aleixo Corte Real, editado em 1970. Joaquim Alberto Iria Júnior era vogal nato do Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, sediado no Arquivo Histórico Ultramarino, acervo que dirigia desde 1946. Aí tinha como seus pares, além de outros, Teixeira da Mota, Virgínia Rau, Armando Cortesão e Humberto Leitão. Afirma Maria de Fátima Reis, autora da biografia inserida neste volume e continuadora do seu trabalho na Academia Portuguesa da História, que a obra de Alberto Iria é uma referência para múltiplas temáticas. A Henriquina, as pescas, os caíques, os descobrimentos, o Algarve e os algarvios, as cortes, as invasões francesas, o além-mar português, a geopolítica. A Alberto Iria recorriam com frequência alunos finalistas do curso de História de Lisboa e, sobretudo, de Coimbra, quando escolhiam o seminário de expansão portuguesa para prepararem posteriormente a sua tese de licenciatura, prova que nem sempre haviam de realizar. Alberto Iria era o consultor e guia seguro do eventual interesse do tema, da existência de fontes e sempre com a disponibilidade, o conhecimento e a delicadeza que a todos cativava, arrebatando estímulo, confiança e simpatia. E vou terminar. Sobre alguns dos fundadores, já muito se havia escrito em outras ocasiões e circunstâncias e até nesta academia. Mas, para outros, será porventura a primeira biografia que sobre eles se elabora. Mesmo dos primeiros, apontam-se-lhe muitos aspectos até hoje desconhecidos. Em todas elas se lhes atesta o rigor histórico da sua concepção, a par de uma elegante escrita com que foram elaboradas. E se a história se faz com documentos, o testemunho oral desempenha também uma função não desprezível, desde que sujeito à indispensável crítica histórica. E aqui tal aspecto não foi descurado. Tenha-se presente que em muitos de nós se mantém viva a lembrança saudosa de alguns dos fundadores, já que só há pouco mais de um quarto de século desapareceram do nosso convívio alguns deles. Em nossa opinião, a tarefa terá sido cumprida: homenagear os fundadores, respeitando, divulgando e dinamizando o seu legado e dignificando a Academia de Marinha que a promoveu no seu 50º aniversário da sua criação. Mas o juízo justo será o dos leitores e não o nosso. Muito obrigado.